Esse mangá conta a história de um menino que perdeu tudo que ele tinha na sua vida. Casa, família, sonhos, tudo isso foi arrancado dele simplesmente por 5 meninos da sua mesma idade, que na época tinham apenas 12 anos. Eles tiraram a vida dos seus pais e deixaram seu irmão mais novo em estado vegetativo. O Uruma se preparou durante vários anos para conseguir a sua vingança, e até que estava dando tudo certo. Ele conseguiu se vingar basicamente de todos os meninos, menos do principal. E no meio desse processo, infelizmente, ele ainda perdeu o seu avô que estava ensinando tudo que ele sabia. Para piorar, no último capítulo, o seu irmão mais novo que estava em estado vegetativo acordou e simplesmente ele também se foi na frente do Uruma. São traumas demais para uma pessoa carregar. Como que ele vai conseguir seguir em frente é o que a gente vai ver hoje no primeiro capítulo da segunda temporada de Jujutsu no Rokunin. Estamos de volta com mais um capítulo dessa série que vocês estão gostando tanto que eu até ia parar, mas depois de tantos comentários pedindo pra eu voltar, estou aqui de novo e com cara nova. Olha só, fala tu, produção. Microfonezinho com LED, luz e beleza natural. Tá maluco? Espero de verdade que vocês gostem desse novo formato. Pega uma água, uma pipoquinha, um suco e se ajeita porque vai começar a história. O capítulo começa nos mostrando o Uruma completamente derrotado. Ele tá preso, sem esperança, completamente quebrado. Ele viu literalmente o seu avô e seu irmão mais novo, que era a única família que lhe restava, perder a vida na frente dele. Então nós temos um time skipping de 5 anos e nos mostra a Azuma completamente melhorada da cabeça, vivendo a sua vida, tá fazendo faculdade agora, e a gente acompanha um pouquinho de como tá a vida dela. Só que uma coisa muito interessante que apareceu foi uma conta chamada de Judica. Literalmente, tudo que você pede pra ela, ela cumpre. Qualquer desejo. A gente fica sabendo dessa conta de Judica porque uma amiga da Azuma, a Shizuru, tá conversando com ela e acaba citando. Só um adendo muito especial. Por algum motivo, eu comecei a chamar a menina que se chama de Manami de Shizuru, sendo que a Shizuru é a Azuma, então vai ter essa pequena confusão. Mas o nome da amiga dela é Manami, não tem nada a ver com Shizuru, eu não sei de onde eu tirei isso, tá? Quando você viu que eu falei Shizuru, tô falando da amiga dela. Valeu, continua. Ela fala pra Azuma pedir um namorado, porque talvez seria uma coisa boa pra ela, até porque a Azuma fica muito tempo sozinha. E mal sabe ela que ela só fica sozinha porque ela é meio traumatizada. Só que alguns minutos se passam e simplesmente alguns meninos começam a dar em cima da Azuma, pedindo o número dela, pedindo pra sair com ela, até que aparece uma criança, literalmente um molequinho de 12 anos de idade, falando: "Ei, Azuma, vamos namorar." E aí a amiga dela fala: "Você pediu pra Judica uma criança pra namorar?" Ela: "Claro que não." Tá um papinho muito engraçadinho pra tanta merda que aconteceu antes. A cena corta e nos mostra que a Azuma trabalha numa lanchonete com essa tal de Shizuru. Nos é mostrado que elas duas estão trabalhando até que chega o gerente. Esse gerente, ele tem um rosto um pouco esquisito, mas ele chega tudo bem humorado, faz uma piadinha ali, uma piadinha aqui. A Azuma parece gostar dele, até que ele fala: "Azuma, se eu fosse alguns anos mais novo, eu não conseguiria te deixar em paz." E aí, a gente vê que a Shizuru não deu nenhuma risada. Ela é a única que tá séria ali. Alguma coisa tá esquisita. E se você conhece esse mangá, você sabe que realmente alguma coisa tá esquisita. Até que mais tarde, a gente vê a Shizuru chegando pra Azuma no final do expediente e perguntando: "Azuma, você acha que a Judica também tira a vida das pessoas? Será que você pode fazer um desejo pra ela acabar com a vida de alguém?" E a Azuma fala: "Nossa, que macabro, né? Por que você tá perguntando isso?" A Shizuru fala que ela quer pedir pra que tirem a vida do gerente de lá. E aí, a gente tem uma das frases mais idiotas possíveis da Azuma. A Azuma tem cada frase que, pelo amor de Deus, ela fala: "Ah, eu sei que ele assedia de vez em quando, mas ele é gente boa, precisa tirar a vida do cara?" Basicamente, a Shizuru, que já convive com ele há mais tempo, fala que o gerente não é nada do que ele mostra ser, e manda a Azuma tomar cuidado com ele. A Manami conta que esse gerente simplesmente num belo dia esperou o expediente dela acabar, foi atrás dela e derrubou ela com uma pedrada na cabeça. Quando ela acordou, ela estava numa sala, sozinha com aquele gerente, e ele estava injetando alguma coisa no corpo dela. Ele fala que é uma espécie de estimulante, e aí ele começa a literalmente abusar dela. A gente sabe que em Jujutsu no Rokunin a gente tem muito esse bagulho de abuso, então começa mais uma daquelas cenas completamente nojentas. O problema é que esse estimulante faz com que a vítima fique viciada naquilo. Então, passa um tempo, assim que ele acaba de abusar dela, ele fala: "Quando você quiser de novo, você me procura." Ela sai completamente devastada, só que no dia seguinte ela vai atrás do gerente, porque o corpo dela está implorando pelaquele estimulante.
E aí a gente vê que aquele gerente já fez diversas outras vítimas. Então, basicamente, ele sequestra, taca droga na pessoa, a pessoa fica drogada, fica completamente viciada e fica nesse ciclo sem fim. Esse cara é um bosta, a gente sabe que ele merece pagar. A Azuma, depois que soube dessa história, ela ficou um pouco relutante, mas concordou em fazer esse pedido pra Judica, pra ver se realmente funcionaria e pra ver se conseguiriam tirar a vida desse gerente. Um tempo se passa e ela recebe uma mensagem da Judica falando pra encontrá-la num lugar específico. Ela vai lá, junto da Manami, e elas vão com muito medo, porque assim, a Judica é basicamente uma lenda urbana. A gente não sabe o que esperar, a gente não sabe quem é a pessoa que tá por trás disso tudo. Então, elas chegam no local e veem que tem que subir uma escada. Elas começam a subir e ficam com muito medo daquilo. Até que elas chegam lá e é só uma atendente normal, uma menina que fala: "Oi, pois não?" A atendente fala uma coisa um pouco esquisita. A primeira pergunta que ela faz é: "Você tem sífilis? Herpes? Qual é o problema?" Parece um atendimento para pessoas que têm doença e elas acham que estão no lugar errado. Mas aí a amiga da Azuma fala: "Bom, na verdade, ela mandou a gente vir pra cá, então deve ser esse o lugar." A atendente fala: "Ah, a Judica? Ah, por favor, assina esse papel aqui." E quando elas vão assinar, tá escrito no papel: caso alguma coisa saia de lá, caso elas informem alguma coisa sobre a Judica, simplesmente ela não vai se responsabilizar caso a Azuma perca a vida, ou seja, basicamente uma ameaça. Elas acabam entrando numa sala e lá tem uma mulher muito esquisita. A mulher em questão se chama Kitami e ela que tá responsável pelas coisas de Judica, digamos assim. Ela pergunta o que elas querem e elas falam sobre o gerente. A Kitami fala que é bem tranquilo e que ela vai fazer o trabalho para elas. A cena corta e nos mostra finalmente o nosso protagonista, o Uruma, num telhado. A Kitami fala que esse é o momento dele agir, então basicamente a Kitami usa o Uruma para conseguir, digamos que, fazer as suas vítimas. A especialidade de Judica é tirar a vida de quem merece morrer. Então, após a descoberta de quem são as pessoas que estão por trás de Judica, nos mostra a Azuma chegando em casa. Só que, infelizmente, o gerente tramou uma coisa contra ela. Ele tá lá, ele começa a literalmente partir pra cima dela. E ela fica completamente assustada e fala: "O que você tá fazendo aqui?" Ele fala: "Hoje é quinta-feira, né? Seus pais não estão em casa." Ele tava vigiando ela há um bom tempo. O gerente vai tentar fazer a mesma coisa que ele já fez com as suas outras vítimas. Ele pega uma agulha e enfia na Azuma. Ele tá se preparando pro seu plano maligno, até que no meio do ato chega um homem com uma máscara com uma cruz na frente. Ele pega uma corda e começa a enforcar esse cara. Só que no meio disso tudo, a máscara dele acaba meio que caindo, e a Azuma dá uma olhada e fala: "Ué, eu conheço essa pessoa." Então, antes que a Azuma conseguisse raciocinar direito, a galera de Judica, que a gente já sabe que é o Uruma, só que a Azuma ainda não sabe, acaba levando esse cara e finalmente vão fazer ele pagar pelos seus pecados. O gerente acorda e agora basicamente a tortura vai começar. A Kitami e o Uruma, eles têm um método bem diferente para tirar a vida de alguém. O Uruma começa a contar os segundos que faltam, enquanto isso a Kitami vai conversando com a sua vítima. A Kitami fala pro gerente que caso ele fale o nome da pessoa certa que denunciou ele, simplesmente ele vai poder fugir. Ou seja, se ele pensar bem e se ele não tiver feito muitas vítimas durante a vida dele, ele vai conseguir fugir de boa, porque é fácil de lembrar o nome. Só que, mano, esse gerente ele faz isso há muitos anos. Então ele começa a falar uma escaralhada de nome, muito nome, simplesmente. E aí a gente começa a ver o quão merda ele é. Tipo assim, ele é pior do que a gente conseguia imaginar. Até que no finalzinho, ele consegue falar o nome da menina que denunciou ele, a amiga da Azuma. Só que nisso já era tarde demais. O Uruma vai e simplesmente, digamos que, brinca de Fruit Ninja com o pescoço dele. Após isso, nos mostra que a paz reinou, basicamente. A Azuma voltou pro seu trabalho, a sua amiga voltou a sorrir. Ela ainda é traumatizada, mas ela já tá um pouco melhor sabendo que o desgraçado teve o que ele mereceu. Só que uma coisa não sai da cabeça da Azuma. Aquele menino que ela viu era muito igual ao Uruma. Então ela vai atrás de novo da Judica. Chegando na agência, ela pergunta pra Kitami quem era aquele menino e fala que acha que conhece ele. E sim, ela confirma que ele é o Uruma. Só que tem um problema. A Azuma, ela vai ficar um pouco decepcionada depois que vê o Uruma e conversar com ele. A Azuma não entende muito bem porque ela falou isso, mas nesse momento, o Uruma entra na sala comendo um sanduíche. A Azuma fica emocionada de ver o menino que ela tanto amou depois de 5 anos. Só que ele tá com amnésia, ele não lembra de nada, ele só lembra do próprio nome. Nos é mostrado como que a Kitami conheceu o Uruma, já que ela não era uma menina que tinha aparecido no mangá até então.
A Kitami é médica e ela tirava a vida das pessoas que mereciam na cabeça dela no tempo livre. Então em um desses dias, ela estava meio que tentando se livrar do corpo de um cara, até que simplesmente surge o Uruma encharcado de um rio, completamente machucado, e ela olha e fala: "Quem é você?" Por mais que a Kitami só tire a vida de quem mereça, o Uruma poderia ser um empecilho, então ela cogita tirar a vida do Uruma. Só que nisso, o Uruma fala que ele não lembra como ele chegou ali. Ele não lembra o que ele tá fazendo naquele local, ele só lembra do próprio nome. Só uma coisinha que eu esqueci de falar, a Kitami ficou impressionada porque o Uruma sabia exatamente como se livrar de um corpo, só que o Uruma não lembrava como ele sabia. Ele só sabia, tá ligado? E o Uruma só ficou com a Kitami porque ele quer descobrir quem ele é. Então a partir dali, eles basicamente formaram uma dupla e a Kitami é a líder e o Uruma meio que trabalha pra ela. Só que mais pra frente a gente vê que a Kitami sabe sobre a história dele. Ela tem jornais, ela tem matéria com o nome do Uruma. Ela sabe o que aconteceu com ele e sabe quem ele é, só que ela não conta pra ele por algum motivo. A Azuma ela fica meio que sem saber o que fazer com os sentimentos dela. Tá tudo tão confuso. Ela não entende como o menino que ela amou há 5 anos atrás não consiga lembrar de nada. Nem quem ela é, nem o nome, nem nada que ela fale vai mudar aquilo. Então a partir daí, o mangá nos mostra como que eles tiram a vida das pessoas e como é a trajetória dessa equipe da Judica, digamos assim. Até que surge um novo cara. Esse cara é um babaca por completo. Ele literalmente enganou um pobre velhinho pra comprar um computador. Ele só queria comprar um computador pro seu neto. Ele cobrou um preço muito alto e deu um computador muito bosta pra esse velho. O preço que ele cobrou foi tão alto que esse velho acabou se endividando por completo. E por conta disso, o velho começou a correr risco de vida. Esse cara, ele faz parte de uma seita. É a seita do Shigoku Kyo, o maior desgraçado dessa história inteira. Então, a equipe Judica vai atrás desse cara. Esse cara obrigava as vítimas dele a comerem o próprio cocô. O cocô do cara, no caso. Então, quando a equipe Judica pegou ele, fizeram ele sentir o gosto do próprio veneno, literalmente. Eles pegaram um objeto que é basicamente uma máscara de nebulização, só que ela tem uma pequena ponta que eles enfiaram no buraco negro, digamos assim, e aí sai todo o cocô de lá, passa pelo tubo e vai até o rosto do cara. Então basicamente ele precisa comer aquilo, senão ele vai ficar sem vida, asfixiado. Porém no meio disso tudo, esse cara começa a implorar pela vida e começa a pedir ajuda pro Shigoku Kyo, o que acende uma coisa na cabeça do Uruma. Ele não sabe muito bem o porquê, ele não lembra muito bem quem é, mas ele sabe que conhece esse nome. Então ele começa a surtar perguntando: "Quem é o Shigoku Kyo? Quem é esse cara? Do que você tá falando?" Só que o maluco do cocô já morreu, já ficou de xeré. Isso é algo que não vai sair da cabeça do Uruma tão facilmente, e simplesmente nos mostra como é que tá o Shigoku Kyo hoje em dia. Nos é mostrado que o Shigoku Kyo tá basicamente prestes a ser entrevistado num programa de televisão. Ele é um convidado especial porque ele tem uma seita, quase que uma religião. Ele chama de Clube Revolucionário. Tem mais de 100 mil pessoas naquilo. E é realmente algo, assim, muito impressionante. Então, literalmente, o Shigoku Kyo se tornou um ativista social. Ele é um cara famoso, é um cara com poder, só que muito mais poder do que ele tinha antes. E se antes ele já causava, imagina agora. Então, basicamente, o Uruma vai ter que enfrentar esse tipo de amnésia que ele tem, enquanto o Shigoku Kyo se tornou uma pessoa muito relevante, basicamente no país inteiro. Todo mundo conhece ele. Um homem com muito poder e muita maldade em suas mãos. É algo muito perigoso. Porém, eu quero que você saiba que o Uruma, mano, se tem uma coisa que ele tem é força de vontade e muito ódio. Então as coisas vão tomar uma proporção um pouquinho maior do que você imagina. Mas isso vai ficar para um próximo episódio. Eu sei que esse episódio foi um pouco mais tranquilo, mas esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Então ele vai começar um pouco mais de leve, mas confie em mim, as coisas vão ficar muito bizarras. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você ainda não deixou, deixa um comentário, se inscreve no canal, você já sabe. Considere se tornar um membro, porque isso me ajuda muito. Com o dinheiro que eu venho recebendo do YouTube, dos membros em si, eu vou investindo no canal e vou aumentando um pouquinho o nível de produção. Não tá lá essas coisas ainda, mas a gente tá buscando. Queria agradecer de verdade por todo o apoio que vocês me dão aqui nesse canal, eu tô conseguindo realizar um sonho. E assim, eu gosto muito de gravar vídeo pra cá, então principalmente quando tem gente me apoiando como vocês. Às vezes o incentivo a gente não tem nem dentro de casa, nem da própria família, mas todo vídeo que eu posto, toda
postagem que eu faço na comunidade, sempre tem um cara falando: nossa, mano, seus vídeos são incríveis. Qualquer coisa que você fale, eu vou assistir porque são muito bons. Isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigado de verdade, eu vou ficando por aqui. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano, o resto é que se for. Finalmente falando isso pessoalmente. Um beijo, rapaziada. Tchau.